Pode começar a gravar já, filho. Você gravou tudo que eu falei? Ah, bom, porque senão depois eu vou ter que editar tudo isso. E nós começamos a semana passada uma série de sermões chamado Honrai-vos. Honra segundo o Evangelho. E na semana passada nós falamos sobre uma mulher que foi muito honrada na Bíblia Sagrada, que foi Maria. E nós ficamos extasiados com o que Deus fez. E hoje nós vamos começar a segunda mensagem dessa série, Honrai-vos. E nós vamos tratar de uma história aqui, de homens que foram honrados por Deus, alguns pastores de ovelha, simples pastores de ovelha, que foram honrados. Então eu queria, nesse momento, que você abrisse sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 2, versículo 8, até o versículo de número 20. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 2, versículo 8 até o versículo 20. Eu vou fazer igual o presbítero Gerson. Vou ler aqui no telão e você quiser acompanhar aqui, a gente faz a mesma versão. Lembrando que essa mensagem estará a partir de amanhã disponível no YouTube e no Spotify. Eu vou mandar o link lá no grupo, vocês podem acompanhar tudo que a gente aprendeu aqui hoje. Então, se você quiser anotar, anote. Se você não quiser, você ouve a mensagem de novo amanhã e você vai fazendo as suas anotações. Amém? Diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino, deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que ouviram se maravilhavam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Pai, eu quero te louvar nessa noite maravilhosa, por conta dessa palavra que o Senhor colocou ao nosso coração. Nós queremos, em nome de Jesus, ó Pai, te adorar, e que essa palavra venha de encontro, Senhor, com as nossas necessidades, e que nós possamos sair hoje impactados pelo poder da Tua palavra, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, e graças a Deus. Semana passada nós vimos que o Eterno entrou no tempo. O livro de João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Imagine Deus, na sua grandeza, se esvazia de si mesmo e vem habitar entre os homens. E Ele escolhe o ventre de uma mulher, uma camponesa pura, uma camponesa virgem, por nome de Maria. E ali Ele vem, e ali Ele nasce. E no seu nascimento, algumas coisas interessantes aconteceu. Primeiro, que o seu nascimento
não foi anunciado lá em Roma, a capital política daquele tempo. Seu nascimento também não foi proclamado pelo anjo Gabriel lá na cidade de Jerusalém, que era a sede religiosa daquele tempo. Pelo contrário, os anjos do Senhor vieram até alguns pastores que estavam em Belém, em uma noite fria, em uma noite de neve talvez. Os anjos aparecem para anunciar a chegada do Salvador. Mas nós estamos falando sobre honra, sobre honrar-nos, honrai-vos. E o interessante é que, quando se fala em honra, e por que é que nós trouxemos essa temática para o nosso púlpito? Porque hoje, irmãos, nós temos visto aberrações acontecendo no meio do povo de Deus. Coisas que jamais poderiam acontecer, estão acontecendo, com a falsa ideia de honra. A falsa falácia da cultura da honra. E por isso que nós estamos trazendo o que foi a honra nos evangelhos. Como Jesus trabalhou honra nos evangelhos. E você vai entender por que eu pensei esses personagens aqui para falar sobre honra. Honra, no contexto bíblico, é muito diferente do que vem acontecendo hoje. Para vocês terem ideia, outro dia eu vi uma cena que eu fiquei indignado. Uma pseudo-pastora sentada em um trono, irmãos. Era literalmente um trono. E as pessoas passavam e beijavam os pés daquela mulher. Isso nunca foi a honra bíblica. Isso nunca foi a honra que Jesus nos ensinou. Eu falei com vocês semana passada de alguns pastores que fazem questão de chegar mais tarde e passar entre a igreja como se fosse um pavão, para que as pessoas vejam ele como uma pessoa importante. Não que os pastores e que a liderança não seja importante, mas nós precisamos aprender o que é honra, e não é isso que o Senhor chama de honra nos evangelhos. Essa cultura precisa ser desmistificada entre o povo de Deus. Por quê? Porque hoje estão fazendo outro tipo de bezerro de ouro. Não estão, por exemplo, adorando uma imagem, talvez. Não estão adorando um bezerro de ouro, mas estão idolatrando homens como eles estivessem acima do bem e do mal. E a Bíblia diz que nós precisamos examinar as Escrituras, que nós precisamos olhar para as Escrituras e entender qual é a vontade de Deus. É muito mais fácil para um pregador pregar o estilo da cultura de honra do que ir contra a cultura de honra e dizer conforme a Bíblia diz. Mas eu prefiro, irmãos, falar o que a palavra diz do que me beneficiar das coisas que não são das Escrituras Sagradas. E por que eu estou colocando esses personagens aqui, esses pastores de ovelhas, como pessoas que foram honradas por Deus? Para vocês terem uma ideia, os pastores de ovelhas, eles não gozavam de uma boa reputação. Assim como os publicanos eram mal vistos na sociedade, os pastores de ovelhas também eram mal vistos. As pessoas não olhavam para eles com bons olhos. Olha só, eles, para vocês entenderem melhor o tamanho que era a discriminação desses pastores, eles não poderiam, Joel, sequer dar um testemunho em juízo. Eles eram proibidos de testemunhar em juízo. Muitos os descreviam como enganadores, principalmente os fariseus. Tratavam os pastores como se eles fossem enganadores. Eles eram considerados, aos olhos da lei, ignorantes. Todos olhavam para eles e desprezavam esses homens. Mas ao invés de Jesus nascer em um palácio, ao invés do nascimento do Filho de Deus ser anunciado num palácio, ser anunciado talvez na maior igreja daquela cidade,
o nascimento de Jesus foi anunciado, aleluia, a esses pastores de ovelhas. Eles foram honrados por Deus. E por que Deus resolveu honrar estes pastores de ovelhas? O texto nos ensina algumas lições poderosas que eu queria que você tomasse nota. Deus honra, em primeiro lugar, pessoas comuns. Deus honra pessoas comuns. Deus honra o arquiteto, Deus honra o professor, Deus honra o adolescente, Deus honra o cortador de cana, Deus honra o catador de algodão, Deus honra o gari, Deus honra o pastor de ovelha, Deus honra pessoas comuns. Não existe pessoas com estrela na testa, dizendo, eu sou mais honrado por Deus do que todos. Mentira. Deus honrou esses homens que estavam lá com as suas mãos calejadas pelo trabalho duro. Era madrugada dentro e eles estavam trabalhando. Não importa a sua profissão, não importa o seu ofício, Deus honra aquele que Ele chama de filho. Aleluia! Talvez você olhe para suas mãos calejadas e diz, mas como que Deus vai honrar uma pessoa como eu, que talvez nem sabe ler, nem sabe escrever, que precisa assinar com a digital? Será que Deus vai me honrar? Deus honra pessoas comuns. Deus não olha para o seu nome e vê um PhD na frente. Nada disso. Embora seja importante o estudo, Deus não honra o estudo. Deus honra pessoas comuns. E eu estou falando isso como alguém que gosta de estudar. Eu estou na 3ª faculdade, irmãos. E daí? Deus honra a minha vida da mesma forma que Ele honra aquele que não sabe ler e não sabe escrever. Porque Deus é fiel. Aleluia. Deus não está preocupado com status. Quem está preocupado com status é homem. Deus não está preocupado se você é presbítero, se você é pastor, se você é evangelista, diácono, se você é o que for. Deus está preocupado se você é servo. Aleluia. Deus não honra os nossos cargos, Deus honra pessoas. Todos aqui que têm um coração quebrantado, Deus vai honrar a sua vida. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. O presbítero Gerson pregou semana retrasada um sermão poderoso aqui, quando ele fala de um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Talvez aquele menino saiu de casa sem entender nada. Talvez ele foi até levado pelos pais, mas quando ele chegou em um determinado lugar, lá estava Jesus. E quando Jesus precisou de 5 pães, quando Jesus precisou de pão e de peixe, era ele que tinha para alimentar toda a multidão. E o Senhor pega os 5 pães e os 2 peixes dele. Talvez você está dizendo, que nem o presbítero Gerson contou aqui, talvez a nossa igreja seja uma das menores da cidade, pequena. As pessoas olham e desprezam talvez, mas Deus está dizendo, o importante não é como a sociedade está olhando, o importante é se tem pão e se tem peixe. Aleluia, eu vou repetir isso aqui. O importante é se tem pão e se tem peixe, porque se tem pão e se tem peixe, Jesus resolve honrar e ponto final. Aleluia, esse é o nosso Jesus. Um grupo de jovens comuns estava lá em Asbury. Tem professor de inglês aqui, né? Se eu falar errado, vocês me corrigem depois. Um grupo de jovens comuns estavam em Asbury. Asbury, é isso que fala? É. E eles estavam ali orando num dia comum. Era uma quarta-feira comum. E de repente acabou o culto. 5 jovens resolveram não sair da igreja. E eles resolveram continuar orando. E eles começaram a orar. E oraram 12 horas. Oraram 24 horas. 48 horas, 90 horas, 100 horas, 200 horas, não queriam mais ir embora, e a presença de Deus tomou toda aquela universidade. Aleluia! O Senhor não está preocupado com os seus status, Ele está preocupado com o seu coração quebrantado diante dEle. Para uma unção de Deus vir sobre a nossa vida, é necessário nós nos dispormos e dizer: Senhor, eu estou aqui.
Os pastores de ovelhas eram homens comuns, desprezados talvez para a sociedade, mas Deus, quando Ele entrou no tempo, Ele resolveu comunicar aos pastores. Aleluia! Quem sabe nessa noite Deus vai comunicar algo ao seu coração. Quem sabe nessa noite Deus vai falar algo que você nunca ouviu. Quem sabe o Senhor vai dar uma direção para a nossa cidade através de você. Através de você. A Bíblia diz assim que se os homens de Deus não clamarem, as próprias pedras clamarão. Houve um dia na nossa cidade que houve um clamor. E alguém disse: como pode alguém que não faz parte da classe pastoral não chamar esse clamor? Eu não vou participar, porque não foi um pastor que chamou. Foi alguém que, sei lá. Mas irmãos, a pessoa que levantou aquilo, ela estava chamando a cidade para orar. E aquele dia a cidade inteira orou. Aleluia! Quando Deus olhou, o Senhor não olhou para o status. Se eu sou pastor, se eu sou a terceira pessoa da Trindade, não. O Senhor olhou para quem está disposto. Pessoas comuns são usadas por Deus e honradas por Deus. O segundo ponto está do versículo 9 até o versículo 11. Quem são as pessoas que são honradas por Deus? Pessoas que receberam as boas novas. Olha o que diz o versículo 9. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Tiveram grande temor. Próximo. E o anjo do Senhor lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Pessoas que o Senhor honra pessoas que recebem as boas novas. Como nós temos recebido a boa nova? Como você tem recebido a mensagem de Jesus? Essa mensagem tem queimado no seu coração? Ou as coisas desse mundo têm tirado o lugar de Deus? Esses homens estavam trabalhando, presbítero Gerson, mas quando eles receberam a presença e viram aquela coisa maravilhosa acontecendo, eles pararam para ouvir. E os anjos disseram: hoje eu vos trago boas notícias. A boa notícia é que Jesus veio. Eu vou repetir: a boa notícia é que você ia para o inferno. Não, essa é a má notícia. A má notícia é que eu ia para o inferno. Mas a boa notícia é que Jesus veio e Ele me tirou do inferno. Essa é a boa notícia. E a gente às vezes passa por cima, a gente não recebe, a gente não entende esse chamar de Deus. Maria, por exemplo, Maria, quando Jesus chega na casa dela, irmã de Marta, ela para tudo e vai atender o mestre, e Marta está lá, agoniada com o serviço, agoniada com limpar as coisas, fazer almoço, matar galinha, matar porco, fazer um monte de... Não, porco não, eles não comiam porco, perdão, né? Mas matar as coisas, fazer um monte de coisa para Jesus e tal. E Maria, ela se assenta aos pés de Jesus. Aí Marta vai reclamar e dizer: Jesus, mas olha aqui, eu estou fazendo tanta coisa e a minha irmã aí parada. Jesus olha: Marta, calma, Marta, acalma. A melhor parte Maria veio receber, que é estar aos pés de Jesus. A melhor parte é receber a boa nova de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Como está o nosso momento devocional com Deus? Irmãos, eu vou falar algo para vocês, que às vezes é difícil a gente parar o nosso dia, mas é necessário. É necessário você parar um pouquinho. Deus te dá 24 horas, 12 horas, mais 12. Pare 5 minutos que for. Leia um versículo que for e ore, diga: Senhor, muito obrigado pela vida. Eu gosto muito de orar quando eu estou caminhando para o trabalho. E ali eu agradeço a Deus porque eu tenho pernas, porque eu tenho olhos, porque eu consigo sentir o cheiro até da poluição.
Agradeça a Deus, tenha um momento devocional com Deus. Maria resolveu receber a boa nova. Todo dia tem boa nova. Experimente abrir a sua Bíblia todos os dias e ler um trecho das Escrituras. Você vai ver que todo dia Deus tem um pão do céu fresco para a nossa vida. Quem é honrado por Deus? As pessoas que receberam a boa nova. Quantos não receberam? Quantos ouviram a palavra e simplesmente viraram as costas? Não receberam a boa nova. A boa nova não entrou no coração. Ah, como eu glorifico a Deus, porque se não fosse Jesus na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse Jesus, talvez nem vivo nós estaríamos, mas Jesus resolveu se apresentar para nós. Não foi nós que escolhemos, foi Ele que nos escolheu. O filho não deixa de ser filho. Talvez na caminhada você desanimou, os homens te machucaram, porque Deus não machuca. Deus, Ele cura. Mas a caminhada, homens te machucou. Pare e ouça a boa nova e diga: Jesus, eu te amo. Acima das circunstâncias, acima do que os homens dizem, eu te amo. Deus honra aqueles que ouvem as boas novas. Versículo 12 a 15. Deus honra aqueles que desejam conhecer Jesus de perto. Deus honra aqueles que desejam conhecê-lo de perto. Tem até uma canção que diz: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Tem pessoas que cantam essa canção e nem sabem o que estão cantando. Como conhecer Jesus? Olha o que diz o versículo 13 até o 15. Versículo 13, põe para nós, por favor. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo... Próximo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros: vamos, pois, a Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Quando os anjos se ausentam deles, eles tinham um desejo. E qual era o desejo? Conhecer Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Irmãos, não pense que você sabe tudo sobre Deus, que você é um expert em Deus. Não, não é. O pastor não é. O bispo não é. Não é. Nós precisamos ter profundidade com Deus todos os dias da nossa vida. E dizer: Senhor, se revele a mim. Senhor, se revele a mim. Você quer encontrar tesouro? Começa a cavar a palavra. Vai cavacando a palavra. E daqui a pouco, irmã Rose, Deus revela os tesouros para nós. Eu tive um sonho que nós estávamos em uma casa, e uma casa bem simples, estava até suja a casa, e tinha um homem com um rosto sofrido e uma criança, e ele disse: eu estou muito triste, porque não tem água aqui. Irmão, como é ruim ficar sem água, né? Hoje nós ficamos sem água aqui, é ruim, né, irmãos? Mas imagina você não ter água para nada. E aquele homem estava sem água no sonho. E aí eu cheguei no sonho e falei: mas vamos cavar. Ele falou: eu já cavaquei em todo lugar, está até sujo, não acha água, tem muita pedra. E aí o Espírito Santo me deu uma autoridade, eu disse: me dá essa picareta. Nem picareta eu sei manusear, irmãos, mas eu peguei, na fé, no sonho. E aí eu dei uma picaretada no chão, Alain. E quando eu dei aquela picaretada no chão, uma pedra, encontrei uma pedra, e a pedra se rompe. E quando a pedra se rompeu, saiu uma tira de água para cima.
muita água. O homem começou a pular de alegria, eu muito feliz. O homem colocava o rosto na água e ele se molhava o rosto do filho. Foi aquela alegria. O Senhor trouxe algo ao meu coração, dizendo: existe uma fonte. Eu vou repetir isso aqui. Existe uma fonte que o Senhor está destancando para essa igreja. Presbítero Gerson, eu fui contar o sonho para ele, e ele me contou o sonho dele antes, e o sonho dele era praticamente igual ao meu, só mudava a cena e o local, mas era da mesma forma, uma fonte. Na ceia, nós vimos uma fonte que caía sobre a igreja, e o interessante é que a água começava a encher e nos levar para um lugar diferente, e quando a água enchia, ela saía pelas portas, e começava a tomar conta de todos os bairros da cidade, aquela água com muitos peixes. E a irmã Camila contou para mim que ora pedindo para que o Senhor encha de água, né, irmãs? Contou terça-feira, e inunde todas as ruas da cidade com o poder de Deus. Irmãos, nós precisamos buscar profundidade em Deus para alcançar aquele que não conhece a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, da unção do Espírito Santo, e para a unção do Espírito Santo na nossa vida gerar coisas grandes, nós precisamos buscar profundidade com Deus. Buscar profundidade com Deus não é você ser religioso, ficar olhando na vida de fulano, de ciclano, olhando para as coisas que ele faz ou deixou de fazer. Não, buscar relacionamento com Deus é você dizer: Senhor, eu estou pronto para te servir, e eu sou o teu servo. Isso é buscar profundidade com Deus. Buscar profundidade com Deus é abençoar o pobre, é abençoar o órfão, é abençoar a viúva. Isso também é buscar profundidade com Deus. É ver alguém passando necessidade e dizer: eu vou estender a mão para te ajudar. Isso é profundidade com Deus. Às vezes não adianta nada a gente orar 24 horas, mas ver alguém com necessidade e não ajudar. Claro, se a gente tiver a condição de fazê-lo. Esse tipo de pessoa o Senhor honra. Aquele que busca profundidade com o Senhor. Sabe qual é o tipo de pessoa que o Senhor honra? Aqueles que propagam as boas novas. Não seja egoísta de receber e ficar só para você. Sabe, você fica com aquilo só para você. Não. Além de você propagar, antes de você propagar as boas novas, você precisa se apressar em conhecer. Olha o que diz o versículo 16. E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado em uma manjedoura. Os pastores de ovelhas, quando eles recebem aquela visão, eles resolvem ir, eles vão apressadamente. Você precisa buscar profundidade com Deus apressadamente. A gente às vezes posterga as coisas e fica procrastinando, dizendo: amanhã eu faço, amanhã eu vou ler a Bíblia, amanhã eu vou cantar um louvor em casa. Não, irmãos, o Senhor está te chamando para a mesa. O Senhor está te chamando para a mesa, dizendo: tem lugar na mesa para você, meu filho. Não fica sem se alimentar, não. Não fica sem comer, não. Vem para perto. Aleluia. Aqueles homens estavam loucos para entender, para conhecer quem era Jesus. Quando nós recebemos Jesus, tudo que nós queremos é conhecer Ele, ver a mão dele agindo, ver a mão dele trabalhando. E sabe de uma coisa? Eu estava conversando, acho que com a Vanusa hoje, que às vezes Deus fala conosco, só que Deus não fala aquilo que eu quero ouvir. Quando você ora, você está conversando com Deus e Ele está te respondendo. Só que a gente não consegue prever a resposta de Deus. Às vezes Deus vai falar para você: não. Mas você quer, e Deus vai falar: não. Só que quando nós estamos em profundidade com Deus, entendimento com Deus, nós entendemos a respeitar o chamado e a direção dEle. Dizer: não é por aí. Sabe, às vezes a gente fica com tanto medo de coisas que o homem nos impõe. Por exemplo,
Tem gente que fala assim: se você sair da igreja, vai cair uma maldição sobre a sua cabeça. Você vai, bom, misericórdia, uma maldição. Me mostra na Bíblia. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está entendendo? Mas para alimentar um sistema religioso, começa a inventar 1001 coisas para te prender, e dizendo: você está fora da direção, você está fora da vontade de Deus. Quem disse que Deus tem uma igreja predileta? Deus tem um povo que vai morar no céu. Irmãos, eu glorifico a Deus por cada alma que chega aqui, mas e procuro pastorear com amor, com carinho. Mas o que eu quero é que vocês conheçam Jesus. Conheçam Jesus, e o entendimento de Jesus, o entendimento da Bíblia vai fazer vocês entender que vocês são livres. Aleluia! E 1 Pedro diz que o pastor não tem ovelha, a ovelha é de Jesus. Aleluia, porque foi Jesus que deu a vida. Então, se um dia o seu espírito, você sentir que chegou o momento de você ir para outro lugar, eu vou falar: meu irmão, eu te amo, a comunidade te ama, a gente te quer aqui. Mas o seu coração é livre para você fazer o que Deus colocou em seu coração. Jamais vocês vão nos ver subir nessa plataforma para amaldiçoar alguém. Jamais, porque o Senhor não nos deu essa autoridade. E pelo contrário, aquele que tem a bênção de Deus, quando alguém ousa amaldiçoá-lo, o Senhor disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. A pessoa, ela pega com a própria mão. Por quê? Porque acha que um ritual leva ele para a profundidade. Nós subimos pelo menos 1 ou 2 vezes a cada mês, a cada 2 meses, nós subimos um monte para orar. Irmão, e daí? A gente ama ir no monte, mas ficar no monte não nos torna mais crentes e nem menos crentes. Ir para o monte orar não nos faz mais espiritual que ninguém. A gente vê coisas maravilhosas acontecendo lá, mas e daí? O importante é a profundidade que nós temos com Deus. Não adianta nada nós descer do monte e fazer um monte de patifaria, usar a igreja para o nosso próprio benefício. Não adianta nada. Deus está dizendo: venha para uma profundidade comigo, porque quando você tiver profundidade comigo, você vai entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia, aleluia. Olha só, então se apresse para estar na presença de Deus. E uma vez que você está na presença de Deus, estamos caminhando para o encerramento, você vai propagar a vontade de Deus, propagar as boas novas. Olha o que diz o versículo 17 e o versículo 18. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Esses homens foram honrados porque conheceram Jesus. Eles se apressaram a estar perto de Jesus, e uma vez que eles se apressaram, eles foram e começaram a anunciar as boas novas. Quem bebe da fonte, irmãos, ele quer esparramar para outros. Quem bebeu dessa água, ele quer compartilhar com outros, dizendo: eu conheci alguém que mudou a minha vida. Nós não podemos ser egoístas. O Senhor fez um apelo, e como eu disse, não foi para quem tem status, mas para toda a igreja. E Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Isso não foi para os pastores e nem para os presbíteros ou diáconos, foi para o corpo místico de Cristo, foi para a igreja do Senhor. Todos aqui são evangelistas. Todos aqui que receberam Jesus precisam fazer igual os pastores de ovelhas, dizer: encontrei ele, encontrei o menino, aleluia, eu encontrei o menino, aleluia, eu encontrei a luz do mundo, eu encontrei a luz do mundo. Nós temos propósito.
Seja uma igreja de propósito. Seja uma igreja de segunda-feira, irmãos. Domingo a gente vem aqui para extravasar, é a cereja do bolo. Domingo você vem aqui, eu quero que você faça isso mesmo. Rasga no louvor, se rasga, irmão, se rasga. Se você chorar, tem problema não, irmão. Nós apagamos a luz para ninguém ver a sua maquiagem borrando, o ranho escorrendo do nariz. Nós apagamos a luz para isso. Então não tem problema. Se joga no chão, deita no chão, não tem problema. Só que ouça a palavra e na segunda-feira seja crente na cidade. Seja crente na cidade. Que as pessoas olhem para nós e vejam o Espírito de Deus em nós, dizendo realmente são servos de Deus. Que andam com uma vida limpa. Uma vida limpa. Uma vida que reflete a imagem do Jesus que nós pregamos. Isso é ser crente de segunda-feira. Não adianta, irmãos, eu me emocionar aqui, eu fazer um choro e tal, e sair daqui emocionado, porque as canções me tocaram em glória a Deus, e a palavra falou, e na segunda-feira não mudou nada. O cristianismo, ele é prático. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu batia na minha esposa, eu não posso bater mais. Se eu via pornografia, eu preciso parar de ver. Se eu saía devendo para todo mundo sem poder pagar, eu preciso me controlar e comprar aquilo que eu posso pagar. Isso é ser cristão de segunda-feira. E não é fácil. É difícil ser cristão de segunda-feira. Mas é para isso que o Senhor nos chamou. Para dar um testemunho. Para demonstrar. Às vezes você não consegue falar muito. Mas escute, tem pessoas que estão olhando para você. E quando ele vê Jesus na sua vida, ele vai querer parecer com você. Eu quero esse Jesus que tem na sua vida. Eu quero esse Jesus que tem na sua vida. Em último lugar, para a gente terminar. O Senhor honra. E eu queria que você ficasse de pé comigo nesse momento. O Senhor honra pessoas que são gratas por terem encontrado Jesus. Olha o que diz o versículo 19 e o versículo 20. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Olha o próximo. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Eles glorificavam, eles louvavam a Deus. Mari, coloca para mim, por favor, aquela canção, Eu Quero Conhecer Jesus. Coloca ela para tocar. Acho que se você colocar aqui, acabou a bateria ali, coloca no seu mesmo.